Atenção, esse vídeo é especial para aposentados, pensionistas e servidores públicos também. O que eu vou falar para você nesse vídeo pode mudar completamente a forma como você vê aquele desconto que aparece todos os meses no seu benefício. Se você paga empréstimo consignado, tem um desconto mensal, você, no seu extrato lá provavelmente tem outros descontos juntos também, seja aí através da sigla RMC ou RCC ou cartão, alguma coisa, algum outro desconto provavelmente você tem junto com o seu consignado. E se você tem esse outro desconto, seja ele qual for, pare tudo agora que você está fazendo e presta muita atenção. Você pode estar preso em uma dívida que simplesmente não vai acabar nunca. Isso mesmo, uma dívida que você paga e ela não diminui. E pior, isso pode estar acontecendo sem que você talvez nem tenha percebido ainda. Mas agora existe uma notícia que está deixando os bancos em alerta e pode trazer um alívio para milhões de brasileiros. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, vai julgar um tema que pode colocar um ponto final nesses descontos seus. E dependendo da decisão, você pode até ter direito à revisão do seu contrato ou até mesmo receber esses valores que você já pagou de volta. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te explicar aqui como isso pode impactar diretamente o seu bolso. É um julgamento que o STJ vai fazer e que promete aí colocar um ponto final em toda essa situação. Vamos começar do começo. Se você é aposentado ou pensionista, é muito provável que já tenha visto no seu extrato ou no seu contra-cheque um desconto identificado como RMC, que significa a reserva de margem consignável. E é aqui que mora o perigo. Muita gente acredita que contratou empréstimo comum, só pegou ali o seu empréstimo consignado e está tudo certo, com parcelas fixas e prazo para acabar. Mas na prática, o que foi contratado é algo completamente diferente. É como se fosse um cartão de crédito disfarçado de empréstimo, e isso aqui muda tudo e você vai entender agora. Eu vou te explicar de forma simples para todo mundo entender. Imagina que você pegou um empréstimo e teria que pagar parcelas de R$100 por mês durante 10 meses. Ao final dessas 10 parcelas, a dívida acaba. Simples, direto, sem complicação nenhuma. Agora, veja o que acontece com o RMC. Ao invés de você pagar os R$100 por mês, você vai pagar apenas o valor mínimo, é o que vem descontado no seu contra-cheque. Por exemplo, R$10. Parece bom, né? Você vai pagar uma parcela menor, menos peso no seu bolso, mas aqui está o problema. Os outros 90 que você não pagou, eles não desaparecem. Eles voltam para a sua dívida total e lá os juros vão ser incididos em cima desse valor. E não são juros pequenos, tá? São juros altos, maiores do que os empréstimos que você faz do consignado. No mês seguinte, você vai pagar novamente só o mínimo. E aí a dívida vai continuar crescendo. Só que antes o seu mínimo era R$10, certo? Do desconto. Conforme a dívida vai aumentando, você cada vez vai pagar mais. E a dívida não vai acabar, porque o que o banco desconta é só o mínimo. Então todo mês isso fica se renovando eternamente. Então se lá atrás esse cartão liberou para você R$100, você vai pagar ao longo dos anos R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, R$10.000. Só que são descontos pequenos que vão acontecendo, mas eles não acabam, tá? É uma dívida infinita. E é exatamente isso que está acontecendo agora com milhões e milhões de aposentados. E a justiça, então, está questionando isso agora. Depois de tudo que foi descoberto nas fraudes do INSS, na CPMI do INSS, a justiça está questionando essa prática. Então vem comigo. O STJ criou o chamado tema 1414 ou 1414, que vai analisar se esse tipo de cobrança é legal ou se enquadra como uma cobrança abusiva. Afinal, estamos falando de uma dívida eterna. E aqui vem um ponto muito importante. Esse julgamento que vai acontecer não é um caso isolado. Ele foi definido como um recurso repetitivo. Na prática, isso significa o seguinte: a decisão que o STJ tomar aqui nesse caso, ele vai valer para todo o Brasil. Ou seja,
todos os juízes e tribunais terão que seguir esse mesmo entendimento que o STJ definir. Isso traz algo fundamental, que é a segurança jurídica. Acaba aquela confusão onde cada juiz decide de um jeito o seu caso. Mas afinal, o que exatamente o STJ vai analisar? São 3 pontos principais. O primeiro deles é a validade do contrato. O tribunal vai verificar se houve transparência. Se você realmente sabia que estava contratando um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado comum. Segundo, também será analisado a abusividade. Será que manter uma dívida que não tem fim fere o direito de defesa do consumidor? O STJ vai analisar isso também. Terceiro, as consequências. Se ficar comprovado que houve irregularidade, o que vai acontecer? O contrato pode ser anulado? Pode ser transformado em empréstimo comum com juros menores? Existe a possibilidade de devolução desses valores? Até mesmo uma indenização por danos morais? Será que cabe nisso? Eu já trouxe para vocês em outros casos, analisados e julgados já na justiça, que todas essas respostas já foram aí positivas para os aposentados. Só que quem vai definir isso agora é o STJ. E aí não é mais casos isolados. Todos os juízes terão que seguir essa determinação. Então, se ficar decidido que os bancos que praticaram os descontos do RMC vão ter que pagar todos os valores de volta, então se descontou R$1.000, vai pagar 1.000 mais o dobro, que é geralmente como multa, e ainda indenização por danos morais, significa que todos os aposentados em todo o Brasil vão ter também esse direito de receber tudo de volta. Essa é a importância desse caso que a gente vai acompanhar de perto e descobrir qual é a decisão que o STJ vai tomar. Agora presta muita atenção nisso aqui, porque talvez seja o ponto mais importante de todos. O grande problema, na maioria dos casos, é a falta de informação. Muitos aposentados vão até o banco buscando um empréstimo simples, um empréstimo consignado, às vezes até mesmo um empréstimo pessoal, mas acabam saindo de lá com um contrato completamente diferente, sem entender o que de fato ele contratou. Ele não sabe de fato o que foi que ele contratou. E isso não é um detalhezinho, isso é grave, porque gera consequências sérias. Descontos mensais que parecem pequenos, mas que nunca quitam a dívida. Juros mais altos e uma sensação constante de que o dinheiro está indo embora e ele não consegue identificar o porquê. E aí ele vai até o banco dá uma resposta esfarrapada para ele, o aposentado muitas das vezes acaba acreditando, afinal ele ouviu isso do gerente ou da pessoa que atende ele. Então, o que acontece com esses processos que já estão na justiça? Com a criação do tema 1414, os processos, caso você já tenha entrado na justiça contra isso, o seu processo ficará suspenso até que o STJ tome uma decisão definitiva. Ou seja, tudo agora relacionado a esse tema depende desse julgamento. E apesar de toda essa situação, existe um lado positivo, pois a formalização desse tema é vista como uma vitória para os aposentados e pensionistas de todos os cantos do país, porque reconhece que existe de fato um problema sério quando o aposentado contrata um empréstimo consignado, e que esse problema ele precisa ser resolvido de forma clara e justa. Agora, eu quero falar diretamente com você. Se você tem um desconto de RMC no seu benefício e percebe que a sua dívida não diminui, esse julgamento pode ser uma oportunidade real de mudar essa situação. Pode ser o começo de um reequilíbrio financeiro. E eu te faço uma pergunta muito importante. Você sabia o que estava contratando na hora que você fez o seu empréstimo? No seu contrato, você sabia, linha por linha, tudo o que você contratou? Me conta aqui nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas. Se você acredita que caiu nessa armadilha financeira, o mais importante agora é buscar uma orientação e ficar atento aqui no canal para ver as notícias sobre os desdobramentos desse julgamento. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, forte abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.